Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Mariana e hoje trago-vos a minha opinião sobre A Filha da Floresta de Juliet Marillier. Este é o primeiro livro da trilogia de Seven Waters e eu comecei a ler este livro porque foi uma sugestão da Mafalda, do canal A Outra Mafalda, e ela fala com este livro com um amor tão grande que eu fiquei muito curiosa acerca desta trilogia e da escrita da Juliet Marillier, e depois de acabar de ler este livro eu percebo exatamente o que a Mafalda fala e o que diz acerca deste livro. É totalmente isso. É mesmo um conto de fadas, mas um conto de fadas que te deixa com o coração bastante quentinho e não sei explicar. Então, na trilogia de Seven Waters vamos falar aqui de uma região, que é a região de Seven Waters, porque nessa zona, nessa região, existem 7 rios. Então, essas montanhas são cruzadas por uma floresta e também por 7 rios, e então chama-se então Seven Waters. Ou seja, isto tudo passa-se na Irlanda e temos aqui uma família e a nossa personagem principal, que é esta menina aqui, que é a Sorja. Ela é a 7ª filha do 7º filho, ou seja, ela é a 7ª filha e no meio de 6 irmãos mais velhos. E temos também o seu pai, que é o Lord Cullum, que é um senhor que tem grande poder naquela zona e naqueles territórios. E nesta altura, os seus territórios andavam a ser invadidos pelos vikings e os bretões. E então o Cullum tinha aqui também alguns dos seus filhos em campanhas para então combater e proteger então o seu império e as suas terras. Aqui também este reino, Seven Waters, também tem um grande domínio da natureza. Eles dão muito valor a tudo o que vem da terra, aos animais, então é tudo muito acarinhado, por assim dizer. Só que houve um dia que o Lord Cullum foi em campanha para outra região e quando voltou com uma senhora, que era a Lady Onag, e essa Lady Onag não era um bocadinho estranha e toda a gente dizia que ela era feiticeira porque o Lord Cullum ficou completamente rendido a ela e só fazia tudo o que ela mandava. E, ou seja, a sua aldeia, a sua região começou a ficar um caos, toda a gente discutia com toda a gente, pessoas que se davam brilhantemente bem, aquilo tornou-se uma guerra. E esta Lady Onag tinha uma certa repulsa por Sorja, porque a Sorja era a única que via como ela realmente era. A Sorja não gostava nada dela e 2 irmãos dela também não gostavam. Os outros estavam com o pé atrás também, mas tinha um ou outro que também estava rendido aos seus encantos e fazia tudo o que ela mandava. A família acabou por ficar um caos, toda a gente discutia com toda a gente estava uns contra os outros. E que não era época para isso, era para proteger as terras, para não serem invadidas então pelos tais bretões de que tanto este povo odiava de morte. Eram totalmente inimigos. E Onag veio trazer o caos para Seven Waters e acabou por lançar uma maldição a estes 6 irmãos, no que tal que Sorja tem que então quebrar essa maldição e tem que sofrer certas consequências pelo seu duro. Vai acabar por passar muito sofrimento devido ao facto do que ela terá que fazer para quebrar então essa maldição dos seus 6 irmãos e os ter de volta, e então assim voltar para Seven Waters e então salvar o que Lady Onag destruiu, e é esse o caminho todo. Só que neste seu percurso, Sorja vai encontrar um rapaz que jura proteger e que por acaso ela vai descobrir que ele é um bretão, ou seja, é um inimigo dela. E este rapaz, este homem, por assim dizer, jura proteger por tudo e mais alguma coisa. Ela não sabe o porquê, mas porquê que este homem está a querer proteger-me, se é meu inimigo e sabe que somos inimigos. Eu não lhe devo nada, ele não deve nada a mim,
ele vier me matar, e então acaba assim, estes dois, o Bertão e ela, e Sorja, acabam por haver uma ligação bastante forte e criar uma ligação muito bonita, por assim dizer. E eu amei este livro, é um conto de fadas. É muito difícil explicar este livro resumidamente, sem dar spoilers de nada, porque a capa de um livro já é um spoiler. E é fantástico este livro, eu dei 5 estrelas no Goodreads. É um livro um bocadinho grandinho, tem cerca de 468 páginas, mas é um livro, apesar de às vezes ter só texto corrido e ser texto longo, com umas linhas, com palavras muito juntas, é uma escrita tão fluida, tão mágica, que tu ficas rendida, tu ficas também enfeitiçada por este livro, porque não há como. E eu percebo, quando a Mafalda disse que este livro era indicado para pessoas que queiram começar a ler fantasia. Porquê? Porque este livro, apesar de ter esta parte de magia e dos cheiros da floresta e assim, porque aqui falam muitos contos do folclore irlandês, dos gnomos e dos cogumelos falantes e certas coisas assim, contos esses que fazem parte, que muitos de nós até conhecemos certos contos, principalmente o conto que também é referido aqui na história de Sorcha. É mesmo uma história bonita e que não tem assim muito fantasia, é como se fosse uma história da vida real, por assim dizer, mas há uns séculos atrás. Mas que eu também aconselho para quem queira começar a ler fantasia, comece aqui pelo da Juliette Marília, porque tem de tudo, tem mesmo de tudo. Tem comédia, tem ação, tem drama, tem romance, tem fantasia, tem... Este livro contém tanta coisa que eu nem vos sei explicar. Quando eu acabei de ler, eu fiquei como se tivesse sido, não é um peso de cima, mas fiquei tão leve. Então eu até respirei fundo, porque o final foi tão bom. Eu não estava à espera que o final fosse assim, porque eu fiquei triste em certas partes aqui do que aconteceu aqui, mas fiquei muito feliz com umas coisas e surpreendida com outras. E sinceramente é um livro que eu vou recomendar sempre. E acreditem, quando eu acabar de ler esta trilogia e mais 2 livros que eu acho que também tem, que são certos, que são como se fossem acompanhantes dos livros, que é A Vidente de Seven Waters e A Chama de Seven Waters. Eu já comecei um bocadinho do segundo volume, que é O Filho das Sombras, e depois tem também A Filha da Profecia, se não me engano. E estes 2 livros penso que sejam acompanhantes e que acho que não devem fazer parte da trilogia em si, mas deve falar de certas personagens, histórias de certas personagens que tenham aparecido na série e que sejam complementar à série, por assim dizer. E de certeza que quando eu acabar isto tudo, vou sentir falta de Seven Waters e vou reler estes livros todos, porque realmente é uma história de encantar e é fantástico. Eu recomendo imenso que leiam esta história, mesmo para quem seja amante de fantasia, e para quem não seja amante de fantasia, a sério, é espetacular. É um mundo mesmo encantado, de um conto de fadas, retirado de um conto de fadas, sinceramente. Então é isto, pessoal, espero que tenham gostado e que esta minha sinopse não tenha sido muito confusa, porque é muito difícil resumir todos os acontecimentos que aconteceram aqui neste livro, porque aconteceu muita coisa. Este livro acontece muita coisa inesperada, a cada capítulo é qualquer coisa diferente, acontece qualquer coisa, e acreditem, é um livro com muito sofrimento, mas também com muito romance, e eu amei, eu fiquei encantada. E é isto, pessoal. Digam-me aqui nos comentários se já leram algum livro da Juliette Marília, se já leram esta trilogia, e já sabem, subscrevam e ponham gosto. Bye!